Segunda palestra do 16º Simpósio de Gestão. Convido o professor doutor Paulo Vicente a proferir sua palestra. Esse aqui o senhor pode colocar no bolso? Esse aqui eu vou colocar. O senhor quer que coloque? Passador de slide. Aqui, passador de slide. Frente, trás, aqui no meio. Beleza, tá bom. Obrigado. Alô, alô? Tempo, senhor. Bom, de manada, bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui. Eu vou me apresentar em 30 segundos, depois de eu começar a palestra. Eu sou professor da Fundação No Cabral, sou doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, mestre em administração pública também pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, mas meu pecado original é engenharia mecânica no IME. Então, comecei a minha carreira na Schlumberger, empresa francesa de petróleo, pouca gente deve conhecer, mas não gostei da vida de petroleiro, larguei, voltei e entrei para o Exército. Trabalhei 12 anos no Exército Brasileiro, como engenheiro de armamento, cheguei a capitão do Exército, servi na Marambaia, que hoje é o CAEX, e no CETEX, 7 anos. Aí, naturalmente, a vida de engenheiro me levou para a gestão de projetos. E aí comecei a me interessar por gestão, fui fazer o mestrado, e na época do doutorado ficou incompatível continuar no Exército, pedi demissão, e aí virei aluno de doutorado e professor de graduação. E aí a minha vida seguiu, né, para eu fechar o doutorado, depois passei uma parte do governo do Estado do Rio de Janeiro, voltei para dar aula. Em 2010, a Dom Cabral me fez o convite para virar professor tempo integral, que eu topei, e esse ano eu vou fazer 15 anos lá. Uma carreira muito típica para a minha geração, da engenharia para a gestão e da gestão para a estratégia. Eu trabalho hoje fundamentalmente com estratégia, que eu gosto de brincar, dado que a Fundação Dom Cabral é uma organização mineira na sua origem, embora opere no Brasil todo e tenha uma unidade em São Paulo, responder 3 perguntas que são oncotô, oncovô e concovô. Muita gente que deve conhecer mineirês clássico, né, deve saber o que eu estou falando. Né? Oncovô é aonde que eu vou, o mineiro contrai tudo, né, e vira o oncovô, que é o foco do dia de hoje. Análise da situação, análise do cenário, tendências, o que está acontecendo à minha volta, aonde que eu estou. A partir daí eu posso responder a segunda pergunta, que é o cerne da estratégia, que é aonde que eu vou, que é o oncovô. Né? Quando você contrai, o mineiro gosta de contrair tudo, é decisão estratégica, intenção estratégica, prioridade estratégica, a direção estratégica, é o ato central da estratégia. E aí, naturalmente, vem a terceira parte, que é o como é que eu vou, que vira concovô em mineirês. Implementação, execução, controle, orçamento, indicadores. Então, a estratégia tem 3 blocos lógicos muito bem definidos. Hoje, o meu foco é o primeiro. Aonde que a gente está? O que vai acontecer nos próximos 25, 30 anos. Então, eu vou trazer aqui uma visão de mais ou menos 1 hora, né, sobre o meu modelo que eu desenvolvi nos últimos 15 anos. Que modelo é esse? É um modelo geral de ciclos, que basicamente tenta fazer uma análise que a gente chama de PEST, ou PESTAL, em inglês é PESTEL, ou STEP. A hipótese de que as organizações não existem num vácuo. Elas existem num ambiente que afeta elas e é afetado por elas. Então, PEST é a primeira letra de político, econômico, social e tecnológico. Muitas das análises que a gente faz nessa lógica aqui vão olhar para uma dessas dimensões. E vão olhar muitas vezes curto prazo, 1, 2, 3 anos à frente. Eu não queria isso. Eu queria olhar para todas as dimensões e queria olhar para longo prazo. Esse modelo não existia. Então, eu tive que construir esse modelo, que é o que eu venho fazendo há 15 anos. Como é que começa esse modelo? Eu peguei 2 formas de contar a história, 2 historiografias que organizam a história em ciclos. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Está reiniciando. O modelo de cima, enquanto está voltando aí, é a história da globalização, contada através de 4 ciclos de hegemonia e 3 guerras de transição. Guerras napoleônicas, perdão, Guerra dos 30 anos, as guerras napoleônicas e as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, entendidas como um processo só. Essa historiografia foi desenvolvida por uma série de historiadores a partir da década de 80,
geralmente não marxistas, que estavam abandonando luta de classe como meio central de contar a história e adotando poder e troca como forma principal de explicar a história. A de baixo são chamados ciclos de Kondratiev, ou ciclos K, ondas K, contam a história dos últimos 250 anos através de 5 revoluções tecnológicas. Foi desenvolvido por um camarada chamado Nikolai Kondratiev, que era um matemático russo, a pedido originalmente do Joseph Stalin. Stalin pediu o seguinte: faça um modelo matemático que vai provar que o capitalismo vai fracassar e que o comunismo vai vencer. Bom, lá foi o Kondratiev estudar história econômica e ele chegou à conclusão inversa que o Stalin queria. E ele chegou à conclusão que o capitalismo ia se reinventar por tecnologia. Bom, não preciso dizer que ele acabou na Sibéria fuzilado, né? Porque ele foi exatamente, provou o que o Stalin queria que ele não provasse, efetivamente. Essas duas formas de contar a história não são minhas. Elas foram desenvolvidas nas últimas décadas por vários historiadores, se acha uma grande bibliografia em cima delas. O que é meu? Eu juntei essas duas formas de contar a história e fiz uma hipótese simples. E se esses ciclos continuarem? O que me é revelado acerca do futuro se eu assumir por hipótese que é válido uma extrapolação? Uma hipótese do tipo extrapolação só é válida se, somente se, a estrutura de causa e efeito do universo continuar a mesma. Então eu estou assumindo duas coisas. Globalização continua. O sistema global de trocas não reverte para um sistema regional ou local de trocas como existiram séculos ou milênios atrás. 2, se houveram 5 revoluções tecnológicas, vai haver uma sexta. Hoje, junho de 2025, existe ampla evidência que suporta essas duas hipóteses. E ainda assim elas podem estar erradas. Porque quando você fala de futuro, você não fala de certeza. Você não testa o futuro. Você faz hipóteses, cenários, modelos, tendências. Mas só tem um jeito de testar o futuro. É deixar o tempo passar e, posteriormente, você diz, ok, meu modelo explicou X% da realidade. E X nunca vai ser 100. Se X chegar a 80%, 90%, já está comemorando de alegria, porque você já acertou boa parte das coisas mais importantes. Vocês vão ver que o meu modelo tem acertado nessa ordem de grandeza. 80%, 90%. Eu não acerto tudo. Acerto muita coisa, mas não acerto tudo. Com o tempo, eu adicionei outras duas formas de onda, ciclos de juglar, ciclos de investimento e ciclos de emoções. O modelo completo, eu vou mostrar ele ainda que brevemente hoje para vocês, está virando o que a gente chama de série de Fourier. Ou seja, na verdade, são 4 ondas que se combinam. Bom, mas ao fazer essa hipótese lá atrás, surgiu essa tabela do futuro, essa linha do tempo hipotética do futuro. E então eu construí uma narrativa hipotética futura para facilitar o entendimento. Um século em 4 atos, que é o nome do meu livro mais recente. Ato número 1, no qual a gente já está inserido, a crise generalizada da década de 2020. Todo o ciclo tecnológico terminou numa grande crise. E por conta disso, várias guerras ocorreram, e por conta disso, muita gente investiu dinheiro em tecnologia para sair dessa crise. Então, meu modelo, desde 2010, predizia isso. Haveria uma década de muitas crises e muito investimento em tecnologia. Quando eu dava essa palestra lá por volta de 2013, 2014, as pessoas achavam que eu estava muito pessimista. Mas quando chegou em 2020 com a pandemia, 2022 com a invasão da Ucrânia, uma segunda fase da invasão da Ucrânia, em 23 com o ataque do Hamas contra Israel, e agora 25 com a nova guerra comercial do Trump, o modelo vai se mostrando cada vez mais correto. E a reação também correta, maciço investimento em tecnologia. Isso vai gerar um hipotético sexto ciclo tecnológico, que matematicamente começa em 2030 e atinge seu auge na década de 2040. Ato número 2, a revolução tecnológica da década de 2040. Eu vou mostrar para vocês aonde o dinheiro está indo, mas na essência são 3 eixos tecnológicos. Robótica e inteligência artificial levadas ao extremo. O que a gente está vendo agora é só a ponta do iceberg. Segundo eixo, novas fontes de energia e novas fontes materiais, o que inclui tecnologia espacial para fazer energia em órbita e mineração em órbita. E o terceiro, talvez o mais curioso, melhoria humana. Uma série de tecnologias já utilizadas para animais e vegetais desde a década de 90, que agora chegam para os seres humanos para fazer um ser humano mais longevo e mais saudável, hipoteticamente elevando a expectativa de vida humana até 120 anos. Esses 3 eixos vão criar novas indústrias e vão criar bilhões de empregos, como destruindo várias indústrias e destruindo centenas de milhões de empregos.
num processo bem conhecido chamado destruição criativa, mapeado originalmente por Joseph Schumpeter no começo do século XX, onde ele viu a indústria do cavalo sendo destruída pela indústria do automóvel e viu a indústria do automóvel vai gerar muito mais emprego do que vai destruir, e esse é um processo de destruição criativa. No Brasil, a gente tem um efeito de destruição criativa muito claro com a telefonia celular destruindo a telefonia fixa. Os mais experientes devem lembrar que 30 anos atrás você declarava a linha telefônica no imposto de renda, que as pessoas achavam que ia ser um legado para os filhos viverem de aluguel de linha telefônica. Eu te garanto que essas crianças não estão vivendo disso, estão vivendo de alguma outra coisa. O que aconteceu? Todos os empregos de telefonia fixa foram destruídos. Mas, em compensação, ficou tão barato ter um celular, todo mundo tem celular. Então, a demanda é muito maior do que era anteriormente, você acaba gerando muito mais emprego do que destrói. Essa mágica chama-se destruição criativa. Ela já aconteceu no passado várias vezes, ela vai acontecer de novo e de novo e de novo e de novo. Só que ela vai ser heterogênea. Nem todo mundo vai aproveitar da mesma forma essa expansão. Portanto, todo mundo vai crescer em ritmos diferentes. E isso gera gargalos que levam ao esgotamento e a uma nova crise, agora junto com uma transição hegemônica dos Estados Unidos para uma nova potência hegemônica. A cada 100 a 140 anos, com média e mediana 120 anos, o sistema global de trocas perde a sua centralidade, entra em caos por 30 anos antes de achar uma nova centralidade. 3 guerras de transição, todas elas de 30 a 31 anos. A Guerra dos 30 anos, as guerras napoleônicas e Primeira e Segunda Guerra Mundiais vistas como um processo só, 31 anos. Vai acontecer de novo. E o modelo aponta, mediana 120 anos depois de 1945, 2065, aqui eu arredondei para 2067, para casar junto com os ciclos de Kondratiev. Uma série de guerras. Depois os historiadores vão dar um nome para ela, a gente não sabe qual é o nome que ela vai ter. Ato 4, ato contínuo, a ascensão de uma nova potência hegemônica na década de 2090. Sempre em ciência que você responde uma pergunta, você gera novas perguntas. A minha pergunta original foi, o que acontece se esses ciclos continuarem? A resposta nessa tabela, ela suscita um monte de novas perguntas. Estamos numa crise? Qual é a natureza dessa crise? Como é que eu blindo dessa crise? Qual é a saída dessa crise? Qual é o lado da oportunidade dessa crise? Essa tecnologia? Que tecnologias são essas? Como é que eu identifico e acompanho elas? Como é que eu fico do lado certo e não do lado errado da destruição criativa? Vai haver uma transição hegemônica? Como? Por quê? O que pode causar isso? Vai haver uma nova potência hegemônica? Quem? Como é que se forma uma nova potência hegemônica? Quem são os candidatos à nova potência hegemônica? A resposta para todas essas perguntas é a mesma. Não faz pergunta difícil. Não tem como responder essas perguntas por um motivo muito simples. Eu não tenho os dados e fatos do futuro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar respostas plausíveis, respostas críveis. Só que como essas respostas são mais de uma, surgem cenários no plural, ao invés de cenário no singular. O que eu pretendo fazer com vocês agora, na próxima hora aproximadamente, é mapear algumas dessas respostas para os atos 1 e 2. Eu não vou abordar os atos 3 e 4 hoje, mas é claro, nas perguntas vocês podem fazer perguntas para mim. Tá legal? E eu tenho um monte de respostas também, obviamente, parciais. São cenários, são possibilidades, coisas que eu acho que são mais prováveis do que outras. Todo mundo na minha página até aqui? Muito bem. Então, meu foco é o ato 1 e 2. Eu gosto de começar com essa imagem da The Economist, que faz uma figura simplista e fofinha, de uma situação nada fofinha, que é a nova Guerra Fria, botando aí o urso russo no colo do panda chinês. A aliança que essas duas potências fizeram em 4 de fevereiro de 2022 para estabelecer uma nova ordem mundial mais justa. Como é que duas ditaduras vão fazer uma nova ordem mundial mais justa? Você me explica, né? E para mim essa conversa é fiada. É legal? Mas esse é o quadro que a gente está vivendo hoje. Era impossível de prever que isso ia acontecer nesse momento? A resposta é não. Ciclos de Kondratiev. Vou explicar um pouquinho o que são os ciclos de Kondratiev, não vou uma explicação mais longa por causa do tempo da gente. Como eu já falei, o Nikolai Kondratiev era um matemático russo. A encomenda do Stalin foi provar que o capitalismo ia fracassar. Mas quando o Kondratiev foi lá olhar os dados e botou estatística, ele percebeu que luta de classe era uma variável espúria. Luta de classe tinha praticamente nenhuma capacidade explicativa. O que melhor explicava a economia era a tecnologia. Ele começou com lógica de primeira e segunda revolução industrial, mas quando ele botou os dados no papel, ele disse, tem ciclos. A cada 50, 60 anos tem uma grande revolução tecnológica. E ela ocorre
20 a 30 anos depois de uma grande crise política e militar. Isso lembra um pouco o que o Marx falou, mas não é a mesma coisa. Marx falou lá na década de 1840 que o capitalismo era intrinsecamente instável e ia entrar em crise e acabar. Bom, parcialmente verdadeiro. De fato, 20 anos depois, o capitalismo entrou em crise. Guerra Civil dos Estados Unidos, unificação da Alemanha, unificação da Itália, Guerra do Paraguai na América do Sul, a restauração Meiji no Japão, a rebelião Taiping na China, uma guerra civil na Índia, a guerra franco-prussiana. O mundo inteiro entrou em crise. Mas não foi luta de classes. Foi luta de países e luta de oligarquias. E o capitalismo não acabou. O capitalismo se reinventou com uma nova onda de tecnologias que, em geral, a gente chama de segunda revolução industrial. No modelo do Kondratiev é o terceiro ciclo de Kondratiev. O conversor Bessemer para fazer aço mais barato. O gerador elétrico, idealizado pelo Faraday e agora patenteado pelo Siemens. O motor de combustão interna do Sr. Otto Diesel. O telefone do Sr. Graham Bell. A indústria química. A turbina a gás, a escada rolante, o elevador, o cinema. Toda uma gama de tecnologias que gera uma revolução tecnológica, uma revolução industrial. Uma revolução tecnológica altera os padrões de comportamento das pessoas. É uma revolução cultural. Uma revolução cultural muda os padrões de consumo das pessoas e, portanto, vira uma revolução econômica. Uma revolução econômica, inevitavelmente, muda a forma pela qual as pessoas pensam e fazem política, e vira uma revolução política. As 4 dimensões do PEST se alteram. Política, economia, sociedade e tecnologia. Em particular, a luz elétrica cria 3 revoluções culturais. Uma dentro da casa das pessoas, uma no meio das ruas e outra debaixo da terra. Na casa das pessoas, a luz elétrica permite que você leia à noite. Onde antes você dormia às 6 da tarde para acordar às 5 da manhã, agora se acende uma lâmpada e lê. Formam-se ciclos de leitura, ciclos de música, ciclos de teatro, ciclos de dança, ciclos científicos. Os primeiros jornais científicos começam a circular. As pessoas se apropriam das horas noturnas, como parte do dia a dia delas. Nessa mesma linha de raciocínio, a luz elétrica nas ruas, a iluminação pública, permite que você não tenha mais que sair correndo do trabalho para casa antes que a rua fique escura e perigosa. Você sai para se divertir. E a noite sai da categoria medo para a categoria diversão. Surge o que a gente chama de revolução da boemia. Bares, restaurantes, casas de shows, teatros, cervejarias, eventualmente cinemas. É uma mudança cultural muito forte. E ainda tem uma terceira. Debaixo da terra, a luz elétrica permite a introdução de 5 serviços universais. A própria luz elétrica, o telefone e talvez tão importante quanto ou mais, dependendo do que você considerar, água encanada, esgoto encanado e gás encanado. Quando você tira o esgotamento sanitário do meio das ruas e bota debaixo da terra e passa a servir água tratada na boca das pessoas, ocorre milagre. As crianças param de morrer. Em poucas décadas, a mortalidade infantil cai de 40% para 5%, e com isso a expectativa de vida ao nascer pula de 35 para 55 anos. Ela já tinha subido de 25 para 35 com os primeiros 2 ciclos de Kondratiev. Agora ela pula para 55 anos. É um salto na qualidade e na quantidade de vida das pessoas. Isso cria uma revolução cultural e demográfica, cria uma revolução urbana que vai mudar a economia e a política. Na década de 1870, os marxistas europeus entram em crise. Eles dizem que o proletariado se aburguesou e perdeu o ímpeto revolucionário. Na verdade, o que tinha surgido era a classe média. Mas se seu modelo mental divide o mundo entre burgueses e proletários, a classe média não existe. Como é que você descreve a classe média? É uma descrição ad hoc, uma coxambração, né? É um proletariado que se aburguesou. Último ano de vida, 1883, Marx escreve de próprio punho uma carta para um amigo na qual ele coloca a frase: tudo que eu sei é que eu não sou mais um marxista. Ele não era burro. Ele sacou que o modelo dele estava errado. Mas já velho não conseguiu consertar o modelo. Levou 40 anos. Só na década de 1920 é que o Kondratiev vai ter a sacada. Olha, o Marx está certo ao dizer que o capitalismo é intrinsecamente instável, mas ele está errado ao dizer que o capitalismo vai acabar. O capitalismo se reinventa por conta da variável que o Marx não levou em conta, que é tecnologia. Porque tem uma crise, mas porque também tem muito dinheiro, as pessoas correm atrás. Tempos desesperados requerem medidas desesperadas. As pessoas pensam fora da caixa porque a caixa evaporou, tem que inventar uma nova caixa. As pessoas tentam o que nunca tentaram, aceitam o que nunca aceitaram, fazem o que nunca fizeram. Isso gera uma nova onda de tecnologia, que gera uma nova onda de prosperidade, que se esgota 50, 60 anos depois novamente.
É isso que aconteceu na época do Marx, e é o que está acontecendo de novo. Aí é o Kondratiev escrevendo nas décadas de 20 e 30. Ele está dizendo, por conta da Primeira Guerra Mundial, nós otimizamos a produção em massa de armamento. Acabada a guerra, nós estamos produzindo em massa tudo e estamos desequilibrando oferta e demanda. Para reequilibrar a oferta e demanda, eu preciso de consumo de massa. Para isso, eu preciso de comunicação de massa. Isso vai gerar a sociedade das massas, que vai dar outros 50 anos de prosperidade do capitalismo. É que lá na década de 70, ele vai entrar em crise de novo. Mas não será o fim dele. Ele vai se reinventar na década de 80 com uma nova onda de tecnologias cuja natureza eu desconheço. No final das contas, ele disse que o capitalismo ia se reinventar, que luta de classe não era o motor central da história e que o Marx estava apenas parcialmente correto e, portanto, parcialmente errado. Como eu já falei para eles, para vocês, o senhor Joseph Stalin não gostou nem um pouquinho dessa história, mandou ele para a Sibéria e em 1938 ele foi fuzilado. Felizmente, o conhecimento dele sobreviveu e faz parte hoje do que a gente chama de paradigma neo-schumpeteriano. O que aconteceu depois da morte dele é praticamente uma profecia. Acabada a Segunda Guerra Mundial, a segunda metade da década de 40 e a década de 50 são chamados de os anos dourados. Ocorre uma revolução de consumo de massa. A popularização do automóvel, surgimento do shopping center e da linha branca. A linha branca altera o dia a dia da gente. É uma revolução cultural. Particularmente a geladeira. A geladeira é o centro da casa. A geladeira simplesmente não existia antes. Numa mudança, a geladeira é a última coisa que sai de uma casa e é a primeira coisa que entra na nova casa. Quando você chega em casa, você liga a televisão, checa o que tem para comer na geladeira, bota a roupa, tira a roupa da máquina de lavar, dá uma limpada no chão com aspirador de pó. A gente vive em torno da linha branca. A geladeira limita a quantidade de comida podre que você come. E isso eleva a expectativa de vida de 55 para 75 anos. A linha branca liberta a mulher do trabalho semi-escravo do lar, permitindo que a mulher vá para o mercado de trabalho. E com isso ocorre um aumento significativo. O dobro da população produzindo, o dobro da população consumindo. É um grande negócio a libertação feminina. Uma revolução tecnológica, uma revolução cultural. Uma revolução cultural, uma revolução econômica. Ele viu em você, uma revolução econômica é uma revolução política. Nas décadas de 60 e 70, as mulheres estão brigando por mais direitos políticos. Desde uma época na qual o sistema mostra sinais de esgotamento. Guerra Fria, corrida espacial e a crise do petróleo na década de 70. Petróleo esse que mal era utilizado 50 anos antes, quando o Kondratiev fez o modelo. Ele não sabia que ia ser o petróleo, mas sabia, olha, nisso o Marx está certo. Na ansiedade de crescer, na ansiedade de vender, o capitalismo bate em algum limitador do sistema. Ele entra em crise, mas ele não acaba. Ele se reinventa, porque é uma onda de tecnologia. Dito e feito. Nascido no bojo de Guerra Fria e corrida espacial, surge uma onda de telecomunicações e informática, que vai fundar nosso tempo, o quinto ciclo de Kondratiev. A década de 80 é uma década de inovação e recuperação econômica. Os anos 90 são chamados de os exuberantes anos 90, particularmente a partir de 95, quando a internet fica comercialmente aberta. O final da expansão sempre tem uma crise que marca ela. A expansão ela é desigual, vão criando desequilíbrios, e na manhã de 11 de setembro de 2001, um grupo de humanos diz, não está legal para mim. Sou contra a libertação feminina, sou contra a globalização, sou contra as novas tecnologias, sou contra tudo isso que está na mesa. 7 a 9 anos depois, um ciclo de Juglar, e aí eu estou introduzindo uma terceira metodologia de ciclos, Clément Juglar, no final do século XIX, identificou que o capitalismo tinha crise de preço a cada 7 a 9 anos. Por algum motivo, esses ciclos estão fechados em 7 anos nas últimas décadas. 7 anos depois de 2001, tem uma crise em 2008. 7 anos depois, tem uma crise em 2015. 7 anos depois, tem uma crise em 2022. Inevitavelmente ficam as hipóteses de 2029 e 2036. Mas só a frequência dos ciclos de Juglar não diz por qual razão 29 e 36 possam vir a ser anos de crise. Vale a pena retraçar um pouco do que aconteceu no último, entre 15 e 22. No final de 14, a Rússia ataca a Ucrânia, toma a Crimeia, começa uma guerra no Donbas que não se resolve, e na sequência o mundo começa a mudar. Em 2015, 1 milhão de refugiados saem do norte da África e Oriente Médio e vão para a Europa, acendendo as chamas de nacionalismo, protecionismo e xenofobia. Em 2016, o Brexit é votado, Donald Trump é eleito pelo primeiro mandato. Em 2017, há uma onda de nacionalismo na Europa, a Catalunha supostamente declara a independência da Espanha.
Em 2018, o ano matemático da transição, eu esperava um grande evento, ocorreram dois. Primeiro, a China mudou sua Constituição, permitindo Xi Jinping ser reeleito continuamente. Na prática, mudando de uma ditadura de partido para uma ditadura de um homem só, o que é muito mais frágil, porque um homem vai envelhecer e vai morrer, inevitavelmente. E o processo sucessório vai ser caótico. E o segundo, começa a primeira guerra comercial do Donald Trump. Já não é da agora que ele tem a ideia de botar tarifas e fazer uma guerra comercial, isso começa já em 2018. O resultado efetivo, em 6 a 12 meses depois, já em 2019, vários países começam a entrar em recessão e vários protestos graves começam a ocorrer no mundo, vai um destaque para o de Hong Kong. Isso muito provavelmente é o que a gente vai ver de novo. Dentro de 6 a 12 meses depois do dia famoso, agora 2 de abril, a gente provavelmente vai ver países começando a entrar em recessão e grandes protestos no mundo. É a mesma estrutura de causa e efeito. Em 2020, a gente é acertado por uma pandemia global, que é um evento aleatório, mas que recorre de tempos em tempos. E em 2022, a gente tem, então, a aliança de Rússia e China para fazer um pacto de uma amizade sem limites para estabelecer uma nova ordem mundial mais justa, como eles descrevem. E aí voltou a Guerra Fria. Depois de 30 anos de relativa paz, quando o miolo diz que a gente vai ter uma paz relativamente boa, ela houve. Agora a gente tem um período de crise, exatamente como o modelo diz. Note que todo final de ciclo de Kondratiev a gente tem uma guerra da Europa Central com a Rússia. É recorrente. No final do primeiro, você tem as guerras napoleônicas, que culminam, de certa forma, na invasão da Rússia em 1812. No final do segundo, você tem uma série de guerras que eu descrevi aqui, mas incluída a Guerra da Crimeia. No final do terceiro, você tem a Primeira Guerra Mundial, na sequência, a Revolução Russa. No final do quarto, você tem o auge da Primeira Guerra Fria. E agora a gente tem a Segunda Guerra Fria. Há um ciclo nessa história. De tempos em tempos, o sistema entra em crise e ele é obrigado a se reinventar. Por que ele se reinventa? Tempos desesperados requerem medidas desesperadas. O inaceitável vira obrigatório. Maciço investimento em tecnologia, geralmente via militares, e isso gera uma nova onda de tecnologia, que se esgota 50, 60 anos depois. Tá legal? Então, na prática, bom, aqui eu coloquei os últimos ciclos, né, de Juglar, os 4 últimos, não botei a sequência toda, não faz sentido, e os próximos 2 hipotéticos. Moral da história, o que a gente está vivendo hoje? Um análogo das décadas de 60 e 70. Não é igual, é análogo. A Guerra Fria não é mais com a União Soviética, que não existe mais, mas sim com Rússia e China. Há uma nova corrida espacial, só que agora com muito mais tecnologia. O programa não é Apolo, é Artemis, que na mitologia grega é a irmã gêmea do Apolo. Guerras no Oriente Médio, que geram volatilidade do preço do petróleo e aumento do terrorismo. E as diferenças continuam. Não tem uma guerra no Vietnã, como eu tinha, embora eu tenha estranhamento crescente entre China e Estados Unidos no Sudeste da Ásia, e eu não tinha uma crise de refugiados na Europa como eu tenho hoje. Então não é igual. É parecido. A história ela não volta igual, ela é parecida. Estruturas de causa e efeito são similares. Tudo bem? Bom, eu cheguei a listar 17 crises potenciais para o nosso tempo num artigo para a HSM em 2012, 13 anos atrás. Dentre eles uma pandemia e dentre eles guerra. E nas guerras eu citava 3 locais possíveis: Oriente Médio, leste da Europa e sudeste da Ásia. Mas, quando eu filtrava isso por probabilidade, impacto e temporalidade, a guerra e a pandemia ficavam na probabilidade. A probabilidade ou era baixa ou não podia ser descrita. Então, eles continuavam como potenciais. No nosso caso, elas se confirmaram. Sendo que das guerras, apenas 2 dos 3 até aqui se confirmaram. Neste momento, não temos uma guerra formal no sudeste da Ásia. Das outras 15, 5 passavam nos 3 filtros. Ou seja, tinha alta probabilidade, alto impacto e a temporalidade estava correta. E as 5 já estão confirmadas, pelo menos desde 2017. Crise no sistema de aposentadorias e degelo das geleiras, implicando em falta de água e, portanto, falta de comida, apontavam para a pressão inflacionária. E a inflação, em 2022, bateu recorde de 50 anos, 9,1% nos Estados Unidos. 50 anos, não por coincidência, é um ciclo de Kondratiev. Vários analistas acham que a gente está voltando à estagflação, que é o que ocorreu no final da década de 70 e que a gente só saiu na década de 80 com ganho de produtividade decorrente de novas tecnologias que foram desenvolvidas durante a década de 70. Então, a gente está voltando à mesma estrutura de causa e efeito. Estamos entrando em estagflação no mundo inteiro
investindo maciçamente numa nova onda tecnológica. Isso provavelmente vai gerar ganhos de produtividade no começo da década que vem, que vai tirar a gente da estagflação. Mudança na matriz energética. Requer investimentos. E nessa altura do campeonato nem está sendo tanto nos moldes do ESG, está mais na base do se pega fogo eu queimo. Tempos desesperados requerem medidas desesperadas. Se perguntasse 4 anos atrás para um alemão qual era a vantagem econômica da Alemanha, ele ia dizer é o gás barato da Rússia, que poderia dar errado, não é mesmo? Bom, a realidade não é opcional, entrou, meteu o pé na porta e entrou, e agora estão reativando mina de carvão, usina nuclear. Se pegar fogo eu queimo, não tem escolha. Já não se fala mais em transição energética, está falando em adição energética. Nesse contexto, petróleo que a gente tem na costa brasileira é cada vez mais relevante, porque há um crescente medo de uma guerra envolvendo artefatos nucleares no Oriente Médio. Se isso ocorrer, o preço do barril de petróleo pode bater 200, 300 dólares fácil. Estados ineficientes e ineficazes no mundo inteiro, o que eles fazem? Compensam aumentando imposto. Isso não é uma tendência do Brasil somente, é geral. Terrorismo e conflito cultural requer não só mais dinheiro, mas também tirar a privacidade das pessoas. Quando as pessoas não gostam nem de uma coisa nem de outra, elas dizem, você não me representa. E aí vem as crises institucionais, tanto das democracias quanto das ditaduras. Irã pegando fogo internamente lá, a China tem que sufocar Hong Kong para controlar Hong Kong, atentados terroristas dentro da própria Rússia, mas tem problemas também. Na França, volta e meia, quebra o pau lá, Estados Unidos também, Índia, ou seja, é geral. As pessoas não gostam de pagar mais imposto e não gostam de perder privacidade. Esse é o quadro que eu pintei lá em 2012, ele já estava mais ou menos consolidado em 2017. A pergunta que fica é o que vem daqui para frente. Então, aqui está a minha linha do tempo principal, até 2042. Aqui eu botei, então, as crises de juglar, 15, 22 confirmadas, 29 e 36 ainda hipotéticas. E aqui está o auge da crise, né? No meio do período de crise, também eu achava que 23 ia ser um ano complicado, porque eram 50 anos depois da crise do petróleo de 73. Bom, o ataque do Hamas contra Israel veio com 50 anos em um dia. Ou seja, houve um erro de um dia em 50 anos do modelo. Né? Tem variação não explicada, como a gente chama em estatística, mas é muito pequena, efetivamente. O que aconteceu e o que vai acontecer? Recentemente, então, recap, né? 2018, mudança na Constituição chinesa e a primeira guerra comercial do Donald Trump. Em 19 e 20, o Brexit. E uma série de protestos no mundo inteiro. Aí está a bandeirinha de Hong Kong, mas não é a única. Em 20 e 21, tem a Covid-19, que alguns acham que é um cisne negro imprevisível, outros acham que não, é um evento regular que vem de tempos em tempos. Eu estou mais com essa segunda linha, acho que essas coisas vêm de tempos em tempos. Em 22, o ataque à Ucrânia, ou a segunda fase do ataque da Ucrânia, dependendo de como você preferir falar isso. Em 23, o ataque do Hamas contra Israel. Não está aí, mas em 24 tem a queda do Assad na Síria, tá? Que também altera razoavelmente o tabuleiro no Oriente Médio. Estamos nós aqui em 25 encarando guerra comercial 2.0. Então, a situação é tal que a gente vai provavelmente rever diversos aspectos que a gente viu lá em 18 para 19. Primeiro grande movimento futuro. A crise não acabou. Ainda não passou o auge da crise. Então, o primeiro movimento é que ainda tem crise esse ano e ano que vem, tem muito risco no ar, as coisas não necessariamente vão acalmar imediatamente, ainda tem muito risco. Segundo movimento, uma série de rupturas tecnológicas. Minha data de referência é Artemis 3 pousar na Lua em final de 27. Essa data vem escorregando, mas o importante para mim é o nome. Artemis, na mitologia grega, é a irmã gêmea do Apolo. O que os americanos estão sinalizando para a gente? É o mesmo playbook, como diriam eles, da década de 60 e 70. Como é que eles saíram da crise naquela época? Enfiaram um caminhão de dinheiro no programa Apolo, que gerou um monte de novas tecnologias, que deu 50 anos de prosperidade do capitalismo americano. O que eles decidiram fazer em 2008? A gêmea do Apolo, Artemis. Enfiar um caminhão de dinheiro em tecnologia para gerar um monte de novas tecnologias que vão dar outros 50 anos de prosperidade do capitalismo americano. Algumas dessas coisas a gente já está vendo. Inteligência artificial, impressora 3D, exoesqueleto, drone, tudo isso está vindo de um investimento maciço que começou a ocorrer. Agora, esse ano tem um novo fenômeno. Os europeus estão lançando o Readiness 2030. Por conta do Donald Trump ter feito um divórcio quase que litigioso com a Europa,
Os europeus decidiram que tem que enfiar 850 bilhões de euros em armamento e mais 1 trilhão de euros em infraestrutura. Esse projeto deve sair mais detalhes este mês. Já saiu um white paper em abril, eu vou mostrar algumas coisas que a gente já sabe, mas deve sair mais detalhamento este mês. Está correndo, não é uma coisa que está já consolidada. Então, o segundo grande movimento é uma série de rupturas tecnológicas, gerando muitas oportunidades no mercado, mas também vai alterar a forma pela qual a gente faz guerra. E vocês estão vendo isso na guerra da Ucrânia. A forma pela qual a gente faz guerra tem que ser repensada, porque as tecnologias mudaram. Terceiro movimento, novas crises. Minha data de referência é 2035, quando a China pretende ter terminado a expansão do seu arsenal nuclear para 1.500 ogivas e ter 6 porta-aviões. Por quê? Porque eles dizem que vão resolver o problema de Taiwan até o final da década que vem, 2040. Então tem um timeline bem definido aqui. Provavelmente, em 2035 e 2040, eles vão tentar alguma coisa lá em Taiwan. Isso significa que o mundo vai parar. Isso significa que, provavelmente, a gente vai ter um bloqueio naval da China e nada vai entrar e nada vai sair da China durante alguns meses ou anos, o que é um problema para o Brasil do momento. Moral da história, as empresas brasileiras, isso não é uma tarefa do Exército, das Forças Armadas, têm 10 anos para diversificar seu portfólio de dependência. 10 anos é pouco tempo para isso. Então, muito provavelmente, a gente, mesmo que consiga fazer essa diversificação parcial, vai sofrer um certo impacto nessa história aqui. Esse é o primeiro grande Black Swan. O segundo Black Swan é uma nova epidemia. Não é ser quando, né? Vai ter uma pandemia global em algum momento da história. E o terceiro, um Irã com armas nucleares. O Irã ou já tem armas nucleares ou está muito perto de ter. A Arábia Saudita já avisou que se eles desenvolverem, elas também vão desenvolver. Com o tempo, a probabilidade de uma guerra envolvendo armas nucleares no Oriente Médio vai subindo. Você não sabe quando isso vai ocorrer, mas o risco você não pode correr. Então, o que você tem que fazer? Adicionar capacidade energética de onde vier. Não dá tempo de você ficar desenvolvendo todas as energias renováveis, verdinhas e bonitinhas. Se pega fogo, eu queimo. Essa é a realidade da situação atual. Tá bom? Esse é o quadro dos próximos anos. Muita oportunidade, muita ameaça. Eu vou detalhar algumas dessas coisas com vocês. Primeiro, rapidamente, uma parte mais de mercado, a ideia de que mercado financeiro vai da euforia para a depressão e volta para a euforia e para a depressão. Esse modelo é um modelo meu, adaptado, né, dos últimos anos, aqui até 2024. O que me interessa mostrar é que em 2025 o modelo predizia uma queda e predizia uma bolha com a bolsa caindo, a bolsa americana caindo a 4.800 pontos em abril, que foi confirmado. Então o modelo vem se confirmando nos últimos anos. Ele prediz que esse ano ainda é um ano complicado, com algum pânico no mercado em outubro e o fundo do poço por volta de dezembro. Mas tudo bem, em 2026 para 2027 melhora tudo, mas calma que em 2027 para 2028 piora tudo de novo, mas calma que em 28 para 29 melhora tudo de novo. É cíclico. O mercado fica fazendo esse movimento esquizofrênico a cada 30 meses, aproximadamente. Eu não vou detalhar muito isso aqui por causa do tempo e acho que também não é a prioridade de vocês. O que efetivamente tem de risco aqui nessa história? Vários riscos. Os Estados Unidos está com risco de recessão ou inflação. Normalmente ocorre um ou outro. Em geral, provavelmente vai acontecer agora, vem uma inflação e isso vai gerar uma recessão. As duas coisas provavelmente vão acontecer nos Estados Unidos. Um fim de um otimismo exagerado com a inteligência artificial, vários riscos geopolíticos e a desaceleração da China. No Brasil, a gente tem ainda problema de desequilíbrio fiscal e inflação relativamente sem controle no momento. Então, tem muito risco ainda, não dá para dizer que passou o pior. Vamos torcer que já tenha passado o pior, mas eu não posso afirmar que já passou o pior. Em particular, a gente tem uma guerra tarifária, e aí eu trago o dilema do prisioneiro como metodologia para explicar isso. O dilema do prisioneiro é de teoria dos jogos, basicamente é um modelo simples, onde se os dois lados não tiverem tarifas, eles trocam um volume maior, se os dois aplicam tarifas, eles desenvolvem um volume menor. Ou seja, a melhor solução para o grupo é não ter tarifas. Mas, se um só aplica tarifas e o outro não, esse que aplicou tarifas tem vantagem. Em vez de ganhar 3, passa a ganhar 4, enquanto o outro, em vez de ganhar 3, passa a ganhar 0. Naturalmente, o outro tem interesse de aplicar tarifas também, porque um é maior que 0.
resultado disso é que se os dois não coordenarem um com o outro, eles terminam o que a gente chama de equilíbrio de Nash, que é os dois impondo tarifas um para o outro. Se eles se coordenarem, eles ficam numa situação melhor, com baixas tarifas num livre mercado, um quase livre mercado, e efetivamente isso só é possível se há confiança mútua. Infelizmente, a guerra tarifária destruiu a confiança mútua, particularmente entre Estados Unidos e China, nos últimos meses. E a ideia da teoria dos jogos é, quando alguém bota tarifa, você deve responder igual a ela. Tit for tat é o termo em inglês, olho por olho, dente por dente é o termo que a gente usa em português. Bom, mas eu quero focar no tempo que a gente ainda tem aqui para falar de tecnologia e mostrar o que vem por aí. Tem uma grande quantidade de tecnologias avançando. Aqui eu botei imagens da Artemis para inspirar a gente. A Lua como trampolim para Marte é uma realidade, mas isso também é uma fachada para esses investimentos em terra. Então, aqui estão as tecnologias que mais recebem dinheiro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América nas últimas décadas. Eu grupei eles em 3 blocos. Bloco verde, para reduzir os custos de energia e de materiais em 1/3, melhorando a competitividade americana em termos de custo de energia e custo de materiais. Isso inclui transição energética e corrida espacial, porque eventualmente eles vão querer fazer mineração em órbita e energia em órbita. O bloco cluster do meio de manufatura, para reduzir a necessidade de mão de obra, principalmente mão de obra não especializada e, portanto, menos necessidade de imigração. Em 1/3 também, aqui está associado transformação digital, indústria 4.0 e agricultura de precisão. E, finalmente, o último bloco, cluster de melhoria humana, uma série de tecnologias para aumentar a longevidade e prosperidade de seres humanos, aumentando o valor de retorno sobre investimento em capital intelectual, portanto, educação, e aumentando a disparidade da vantagem que o americano já tem de ter uma qualidade de mão de obra relativamente boa. Tá? Tudo isso tem um propósito. Bring back manufacturing, reshoring. Eles querem trazer a indústria de volta para o seu território. Nem tudo vai caber dentro do território deles, não faz sentido estar tudo dentro do território deles. Então, aqui estão os investimentos do Departamento de Defesa em RD e OIT, né? Research and Development and Testing of Equipment, mas, além disso, tem mais 250 bilhões de dólares indo para o Innovation and Competition Act, que é da época da pandemia, está aprovado para o Senado, está na House of Representatives, e 280 bilhões, aquele é P&D, que é fomento industrial do Chips and Science Act, para trazer de volta as indústrias de semicondutores de volta para o território americano. Tá? O Trump não gosta desse ato, porque ele acha que é melhor fazer isso com tarifas. Então, os dois lados, republicanos e democratas, concordam com uma coisa: tem que trazer a manufatura de semicondutor de volta para o território americano. Eles discordam como? Os republicanos acham que tarifas são melhores, os democratas acham que subsídio é melhor. Há uma discussão possível, realmente, dá para discutir o que é melhor, ou qual a combinação dos dois que é melhor, essa é a discussão deles. Mas ninguém discute que tem que trazer de volta a fabricação de semicondutores de chip para dentro do território americano. Aqui está o mapa do que vai sair, provavelmente, em termos de tecnologia militar nos próximos anos, junto com o Readiness 2030. Isso é o que a gente já tem publicado, vai sair mais coisa, provavelmente, esse mês que vem. 800 bilhões de dólares de investimento, fora mais alguma coisa na ordem de 1 trilhão em infraestrutura. Nessas áreas, defesa aérea de mísseis, sistema de artilharia, munição e mísseis, drones e contra-drones, não pode fugir, né? Mobilidade militar, que aqui é muito ferrovia, basicamente, a inteligência artificial, quantum, cyber e guerra eletrônica, e o que eles chamaram de viabilizadores estratégicos, que é transporte aéreo, reabastecimento aéreo, patrulha marítima e ativos espaciais. Esses dois slides têm uma lógica: siga o dinheiro. Se você bota muito dinheiro no negócio, provavelmente vai sair muita coisa do outro lado. Se você bota pouco dinheiro no negócio, provavelmente sai pouca coisa do outro lado. Esse é o mapa do que deve mudar a atividade militar nos próximos 10 a 20 anos. Está mapeado nesses dois slides aqui. Fiquem à vontade de tirar foto, eu vou deixar o material para vocês. Mas mais detalhes devem sair no Readiness 2030 em breve. Outros investimentos. Aqui, investimento em espaço. Né? A indústria aeroespacial está migrando para o espaço. Os Estados Unidos claramente investem muito mais, a China é um segundo lugar distante, e se você somar os outros europeus, tirando a Rússia, claro que não é bem europeia, dá perto do valor da China.
Nuclear. Não dá tempo de fazer tudo com energias renováveis. Então, o investimento maciço da Europa está sendo em energia nuclear. Até porque inteligência artificial vai pedir muito mais recursos de energia e ela precisa ser estável. Então, eólico e solar não resolve o problema. Eu preciso de nuclear. E por que a Europa está com mais que todo mundo? Ela tem que se livrar do gás da Rússia. Ficaram acreditando na história carochinha de que havia um ditador confiável, um ditador bonzinho, e descobriram que isso não existe, né? Agora eles têm que correr atrás. É legal? Investimento em IA. Esse gráfico eu mostro, mas ele já está defasado. Ele soma os investimentos entre 2013 e 2022. Aqui dá 249 bilhões para os Estados Unidos e 95 bilhões para a China. Tá? Só esse ano já saíram vários anúncios na ordem de 500 bilhões. Ou seja, mostrando que a escala mudou. Tudo que foi investido nos 9 anos anteriores não se compara ao que está se colocando em termos de dinheiro agora. A escala de investimento em inteligência artificial está mudando. Isso vai gerar resultados lá na frente. Quais esses resultados dá para discutir o que vai ser. Mas com certeza vai sair coisa. A gente está vendo agora, é a ponta do iceberg. Vem muito mais coisa boa e ruim. Né? Não sou um tecno-otimista de achar que as coisas só melhoram. Acho que vai ter muita mudança, isso sim. Qual é a consequência final dessa história? Quando eu olho para os emergentes e comparo o Brasil, aqui estão os 4 clássicos BRICS, junto com Turquia, Indonésia e México, formam os chamados E7, e aqui tem dezenas de mercados emergentes menores. Eu boto esse slide nas minhas transparências há muito tempo, colocando risco militar e potencial. Durante muitos anos, principalmente estrangeiros, questionavam risco militar, por que eu usava risco militar, achavam que não ia ter mais guerra, e eu dizia que guerra faz parte da história da humanidade, a guerra voltará, é só uma questão de tempo. Quando você olha para isso, você vê que o Brasil está numa posição muito confortável. Legal? Rússia já está metida numa guerra da qual não consegue sair, Turquia idem na guerra da Síria, a China não está em guerra, mas ela diz que vai à guerra. Quando a China for à guerra, ela leva a Indonésia, porque as rotas comerciais para chegar na China passam todas ao largo da Indonésia. Sobrou Índia, México e Brasil. A Índia recentemente mostrou com o Paquistão que ela também não é sem risco, né? Ou seja, talvez não seja o maior risco, mas ela tem risco também. Se você não quer nada disso, sobra México e Brasil. Só que o Brasil é 4 vezes o tamanho do México. Então não tem como desviar do Brasil no longo prazo. Tá bom? Guerra. Qual é o campo militar que a gente está vendo? Um ocidente, entre aspas, tem países que não são geograficamente no ocidente, antagonizado por um grupo de ditaduras. Então aqui está a bandeirinha da OTAN, Ucrânia, Taiwan, Japão, Coreia do Sul e Austrália, antagonizado por Rússia e China, mas também Irã, Coreia do Sul e Bielorrússia. Esse é o eixo principal da guerra. Tem uma galera pró-ocidente, mas que não é fechada com o ocidente, México, Israel, Turquia, Filipinas e Indonésia, e a galera em cima do muro. Índia, Brasil e Arábia Saudita. E a posição do Brasil, para mim, é essa mesmo. Em cima do muro. A guerra é um horror, vocês deviam parar com a guerra. Enquanto vocês não param, eu vendo para você e eu vendo para você. A frase dos romanos é, dinheiro não tem cheiro, eu vendo para qualquer um. Está tudo certo. Desde que você compre de mim, eu estou feliz. Essa é a realidade. Bom, qual é o jogo que a gente está jogando? No Ocidente, em geral, a gente aprende estratégia por xadrez. Primeiro é contato com estratégia, jogar xadrez ainda na infância. Se você botar num site de livraria a palavra estratégia para procurar um livro, a maior parte das capas vai ser uma metáfora de xadrística. Vai ver uma torre, uma dama, um rei, etc. O xadrez é um jogo de 2 jogadores, no qual objetivos são ocupar o centro e pensar 3 lances à frente. Isso é muito forte no Ocidente. A metáfora do posicionamento de mercado, ocupar a posição central, a posição mais alta nos militares e pensar mais à frente. A gente acha que essa é a forma pela qual se pensa a estratégia, mas não é a única. Os chineses aprendem estratégia com Go. Go também é um jogo de 2 jogadores, mas a estratégia é cercar o cara e envolver ele. Então, essa é a cabeça dos chineses. Os chineses não partem para ocupar a posição central, eles partem para envolver você até você não perceber mais. Mas eu gosto mais desse jogo indiano, Chaturaj, os 4 rajas, ou 4 reis. É um jogo de 4 jogadores, não de 2 jogadores. Qual é a estratégia básica desse jogo?
deixar os outros se matarem para ganhar no final. Fingir de morto num canto, deixar o pau comer e no final você está com mais peças e vence o resto. Essa eu acho que é a boa metáfora para a gente, efetivamente. Mas a pergunta é, quem são os 4 rajás? Então, o meu exercício metafórico é, esses são os 4 rajás. Estados Unidos e Europa que se divorciaram, esse divórcio não vai voltar atrás mais, e 2 potências emergentes, China e Índia. Você pergunta para um indiano, ele vai dizer algo diferente. Ele vai dizer, os 4 rajás são a Índia, a China, a Rússia e o Ocidente. Então, eu identifiquei aqui, além dos 4 rajás, mais outros 2 Raus. Né? Fui procurar na cultura indiana o que é o duque Rao. E meus outros 2 duques são a Rússia e um estranho país chamado Brasil. Né? Por quê? Qual é a vantagem do Brasil? Está no canto. Longe das zonas de conflito. Qual é a estratégia do chaturage? Deixa a galera se matar para você ganhar no final. Essa é a nossa estratégia. Eu não tenho que me meter diretamente nisso. Eu vendo para você, eu vendo para você. Você para pensar na história, como é que os Estados Unidos viraram potência hegemônica? Durante a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, de fora, a galera se matando na Europa, se matando na Ásia, ele vendendo para todo mundo, até o momento em que ele entra para decidir. Como é que Reino Unido virou potência hegemônica depois das guerras napoleônicas? Muito parecido. Potências europeias se matando no continente europeu e a Reino Unido de fora, nas Ilhas Britânicas, botando tropa e vendendo coisa para os 2 lados, equilibrando para ninguém vencer muito, né? E efetivamente venceu e virou potência hegemônica. Eu acho que essa é a estratégia quase que óbvia do Brasil. Não só pela natureza geográfica da gente, que meio que impõe essa realidade, facilita também essa realidade, mas lembre que a gente hoje não tem mais forças militares suficientemente grandes para resolver qualquer intervenção. No futuro, pode ser que a gente consiga se preparar para isso, pode ser que a gente, inclusive, crescendo economicamente e modificando o país, enquanto os outros também se enfraquecem na guerra, a gente consiga estabelecer uma posição mais forte. Tá? Os BRICS, são novos 6 BRICS convidados, 5 deles estão aqui, o 6º é a Argentina, que já declinou, e na Arábia Saudita também já declinou do convite no final do ano passado. Por que essa região é tão importante para os BRICS, particularmente para a China e para a Índia? Por conta de, assim, aqui também tem, além do petróleo, tem a rota comercial que está sendo bombardeada pelos Houthis e que tem uma base naval chinesa. Eis a explicação. Exportação de Arábia Saudita e Irã, principal fornecedor, principal cliente deles é a China. Então, a China não pode mais deixar essa região entrar em conflito. Os Estados Unidos aparece aqui, os Estados Unidos já fez a transição energética dele, com gás de xisto, não precisa mais tanto dessa região. China não. China precisa tentar estabilizar essa região, mas a China não tem força militar para projetar na escala que foi feito, por exemplo, na década de 90, lá com a tempestade do deserto. Então, eles têm que tentar apaziguar na base da diplomacia. O segundo problema dos chineses é comida. A comida vem daqui. E o nosso problema é o problema deles. A rota vem daqui, passa pelo Cabo, né, pelo Cabo da Boa Esperança, controlada pela África do Sul, que é parte dos BRICS. Antes de chegar na Índia até é mais fácil, mas para chegar na China tem que passar por diversos estreitos, e por isso também estão tentando atrair a Indonésia para os BRICS. Esse diagrama aqui mostra, saiu um artigo da McKinsey, em 2023, mostrando o problema. Soja, soybeans, China, independência muito forte de Estados Unidos e Brasil. No texto, eles diziam o seguinte: para derrotar a China, eu preciso impedir que a soja brasileira chegue lá. Como dizia o Trotsky, você pode não estar interessado na guerra, mas a guerra está interessada em você. Então, a gente já foi mapeado como um dos pontos frágeis para você derrotar a China. Então, eles teriam possibilidade de bloquear navios comerciais brasileiros saindo ou da costa da gente, ou na Rota do Cabo, ou nas rotas que dão acesso ao Mar do Sul da China. Infelizmente, a gente tem que se preparar para isso. Tem que se preparar para, em algum momento, se houver uma guerra envolvendo a China, a gente ser bloqueado e não poder exportar para a China. Qual é a solução? Achar outros clientes. Né? Diversificar o portfólio de clientes. E, finalmente, em 2023, eu refiz o meu estudo de 2012,
de novo elencando vários riscos potenciais para os próximos anos, até 2040, e de novo filtrando por impacto, probabilidade e temporalidade. Os que estão em negrito são aqueles que passam nos 3 filtros. Guerra na Ásia-Pacífico, guerra no leste europeu já está ocorrendo, guerra no Oriente Médio já está ocorrendo, conflito cultural e terrorismo, eu só botei a palavra polarização, que é uma questão que acontece no mundo inteiro, alto preço das commodities, é oportunidade e ameaça ao mesmo tempo, transição energética é ameaça e oportunidade ao mesmo tempo, uma pandemia global, dessa vez eu botei um valor mais de probabilidade alta, porque o tempo analisado é muito longo, redução dos glaciares por falta de água continua, estados ineficientes e ineficazes e que o sistema de aposentadorias continua. Muitos riscos, mas também muitas oportunidades, tanto em termos comerciais quanto tecnológicos. Né? Isso é o que tinha para mostrar, deixar aqui meu obrigado e a capa dos meus livros mais recentes. Boa parte do meu modelo está descrito nesse livro, mas tem coisas que estão aqui na palestra que não estão no livro, que é de 2018. E queria abrir para perguntas, então. Obrigado. Muito obrigado. Passaremos à fase dos debates. O questionamento deverá ser feito de forma clara, concisa e objetiva, de modo a não comprometer a participação dos demais debatedores. Em virtude do tempo, o debate será feito de maneira informal, podendo o primeiro debatedor já se posicionar na área central, e enquanto o dispositivo está sendo organizado, eu vou conduzir a primeira pergunta, que é o professor. Professor, o senhor fez o método do senhor, o modelo do senhor, ele segue, né, uma série de composições que a gente consegue ver uma certa linearidade, né, baseado tanto nas teorias do matemático russo quanto do nome, eu não vou me arriscar a reproduzir, quanto do francês. Né? Entretanto, isso liga na gente uma referência a outros tipos de ciclos. Por exemplo, os ciclos econômicos da teoria austríaca, né? As ondas de Elliott, né? Que também é um processo que tem uma certa fractalidade. Né? A teoria das gerações, que a gente tem estudado muito, né? Que normalmente se repetem a cada 25, 20 anos, né? Que talvez até explique aquele segundo processo, né? do matemático russo, e a lei de Moore, essa sim, é muito famosa, tem a ver com os avanços tecnológicos. Só que todas elas têm essa característica de fractalidade, no sentido de uma certa exponencialidade, uma variedade que destoa um pouco, né, desses ciclos um pouco mais lineares. Essa divergência, né, ou pelo menos a aparente coisa, como é que o senhor avalia ela e o senhor acredita se existe a possibilidade de haver uma contração, né, ou uma ampliação desses ciclos, face, por exemplo, o aumento da natalidade, provavelmente da expectativa de vida e a mudança daquilo que pode ser entendido como geração hoje? Há duas... o que está por trás da tua pergunta é o que causa esses ciclos. A resposta a gente não sabe exatamente. Uma das hipóteses é que esses ciclos de 50 anos, vou voltar lá, tem a ver justamente com as gerações. 50 anos seria o tempo de vida útil de um ser humano. Entre mais ou menos 20 e 70 anos é uma geração que cada geração produz. Se eu assumir que é a ciclo de natalidade, a extensão da vida útil, ter a causalidade por trás disso aqui, esses ciclos deverão se estender e ficar mais lentos e não mais contraídos. Por outro lado, a crença de que as tecnologias estão avançando mais rápido, que é uma crença frágil, porque não há tanta evidência assim, ela diria que esses ciclos estão encurtando. Não há evidência clara nem de encurtamento e nem de expansão desses ciclos. Há a questão da lei de Moore, ela já deixou de ser válida há mais de 10 anos. Qual é a hipótese por trás disso? Aí eu tenho que falar um pouco de matemática. Um campo do conhecimento é descoberto por uma curva normal. Primeiro você começa a descobrir um pedaço dela, depois descobre o campo do conhecimento a maior parte, e depois isso se esgota. Então isso forma um ciclo. Quando você faz a integral acumulada normal, parece que é exponencial durante um tempo, mas não é. Ela é uma curva em S, ela se esgota. Durante esse período quase exponencial, a lei de Moore, durante muito tempo as pessoas acreditaram que ela seria exponencial. Ela já deixou de ser exponencial já há mais de 10 anos. O que está acontecendo? Por exemplo, a gente está tentando fazer chips menores, porque a gente não consegue fazer de mais rápidos.
Se você for olhar a especificação dos seus computadores, ou dos seus celulares, dos seus laptops, você vai ver que os chips não passam de 5 GHz. Em geral, não passam de 4, 3.4, 3.5, 4.2. O que você faz? Paralelismo. 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, 10 núcleos. O mais sofisticado hoje é de 72 núcleos, que é o da NVIDIA. Sendo que muitos supercomputadores são feitos, o cara compra vários jogos PS5 e faz paralelismo com dezenas, centenas deles, que é mais barato do que você tentar fazer um superprocessador. Qual é o limite disso? Calor. Então, essa placa da NVIDIA mais avançada, ela já é refrigerada a água. É o mesmo problema dos carros. No primeiro momento, você tem carro refrigerado a ar, como o Fusca, todo mundo conhece. Hoje em dia, os carros são refrigerados a água e, geralmente, com aditivos para você fazer a troca de calor mais eficiente. Não existe o crescimento exponencial realmente, exceto na matemática. O que acontece no mundo real? Você descobre as leis da física e depois você otimiza por engenharia. Mas essa otimização ela tem um máximo. Por exemplo, em automóveis. Os automóveis de hoje são praticamente iguais aos de 40, 50 anos atrás. Aviões. A gente roda em 737, que é da década de 70. Por quê? A atmosfera não mudou. A composição química, a densidade da atmosfera não mudou. Você descobriu as leis da aerodinâmica, mas você não mudou. Em marinha, por exemplo, o problema que a gente vê aqui, tem um caso interessante. A geografia não mudou. Há milhares de anos a geografia é a mesma. Então, para você chegar na China, você continua tendo os mesmos estreitamentos que você tinha desde sempre. A escala geológica que a geografia muda é muito lenta. Está claro isso? E os navios, apesar de serem mais modernos, hoje em dia eles ainda seguem as leis da hidrodinâmica. Então, na essência, ainda vão a 20, 30 nós, os mais rápidos. Não há um crescimento exponencial nisso. Mas é muito comum essa dúvida, porque a lei de Moore criou essa expectativa e tem vários autores, dentre eles o mais famoso é o Ray Kurzweil, que achou que o crescimento de tecnologia seria exponencial, e inclusive no livro dele de 2005 ele prediz que a partir de 2020 não haveriam mais nenhuma doença, porque nanorobôs iam entrar no corpo da gente e iam curar toda e qualquer doença. Quis a realidade que 2020 fosse justamente um ano de pandemia, né, mostrando que ele estava completamente errado. Tá legal? Mas muito boa pergunta. Tinha uma outra pessoa que fazer pergunta ali também. Último debatedor. Obrigado. Coube a minha honra de fechar, então. Cabe a minha honra de fechar o seminário. Professor, eu sou Carlos Wellington, auditor federal no Tribunal de Contas da União, doutor em administração pela Universidade da Empresa, no Uruguai, também doutor em estudos marítimos aqui pela nossa Escola de Guerra Naval. Parabéns pela excelente exposição do senhor, realmente primorosa. Professor, os 4 rajes, o jogo do chaturage. Ele é um jogo de tabuleiro com 4 jogadores. E ele é vocacionado para a vitória de um deles. Como é que a agente Duque, que está fora do tabuleiro, vai entrar no tabuleiro? A gente se associa ao vencedor, ocupa o espaço deixado pelos 3 perdedores, ou tem uma terceira via? É uma combinação dessas coisas. Não existe uma regra, na verdade, isso é uma metáfora, né? A metáfora não prova nada, mas ajuda a gente a pensar que a gente, não sendo o mais poderoso, a gente também não é o menos poderoso. A gente tem as nossas vantagens, né? Muito recurso natural, está num canto natural do planeta, a gente tramita muito bem com pelo menos 2 desses caras, na verdade 3, tramita muito bem com China, com a União Europeia e com os Estados Unidos. Né? Talvez a única nossa relação menos relevante seja com a Índia e com a Rússia, mas os outros 3 a gente está muito bem. Legal? E eu acho que é essa a estratégia. Sou amigo de todo mundo, não sou inimigo de ninguém, em cima do muro, mas não vai ter solução. Tem que desenvolver a economia, o poder militar. Como é que eu acho que isso pode se desdobrar? Crise. Tempos desesperados requerem medidas desesperadas. O Brasil tem, historicamente, mudado a cada final de ciclo de Kondratiev. Uma crise força a mudança brasileira. Final do primeiro, a crise napoleônica leva à independência brasileira. No final do segundo, a Guerra do Paraguai leva à República.
no final do terceiro, a crise de 29 leva ao golpe de Estado de 30, mas substitui-se uma oligarquia rural por uma oligarquia urbana que começa a industrialização do Brasil. No final do quarto, você tem a queda, a crise do petróleo, que vai forçar o Brasil também a mudar, né, com a estratégia dele. Estamos nos aproximando de mais uma dessas crises que mudam o país. E lá na frente haverá outra. Ficam perguntas, mais do que respostas, de que provavelmente essas crises, agora e na frente, irão mudar o Brasil. Tá legal? E o Brasil, de lá na frente, não é o Brasil daqui. Algumas mudanças são claras. A população brasileira está envelhecendo. E a população brasileira está ficando mais rica, porque tem menos filho por mulher, acumula dinheiro de uma geração para outra. A população brasileira está ficando mais para o interior. A gente está numa marcha para o Pacífico e se integrando com diversos países vizinhos da gente. Né? E o quarto, estamos ficando mais evangélicos. Essas quatro tendências são consolidadas. Apontam para um país diferente no futuro, provavelmente mais conservador. O que tem um lado bom e tem um lado ruim. Não estou fazendo um julgamento de valor, estou meramente apontando para essas mudanças. Então, o Brasil de lá na frente não é o Brasil de hoje. É um Brasil alterado pelo longo do tempo. Tenho certeza que eu respondi uma parte da sua pergunta e deixei novas perguntas na sua cabeça. Com certeza. Que é ciência. Obrigado, professor. Obrigado a você. Foi concedido tempo para mais uma pergunta. O voluntário para realizar a pergunta poderá se dirigir ao microfone central. Coronel Jackson Moura, do C102º ano. Boa tarde, professor. Boa tarde. Minha pergunta é a respeito de segurança energética. Diante do cenário prospectivo aí que o senhor nos proporcionou aqui visualizar, como a elite econômica, e eu me dirijo ao senhor, né, como parte dessa elite, influencia nossos formuladores de políticas públicas para verificar esse gargalo que é a segurança energética no que tange principalmente a produção de nossos próprios derivados de petróleo, né? Já contextualizando, nós vendemos petróleo que nós não conseguimos refinar e nós compramos petróleo, né, que nossas refinarias podem, né, trabalhar. A Fundação Cabral não atua diretamente politicamente, a gente tem vários clientes do governo, inclusive do Exército, né? Mas assim, a gente não atua diretamente para fazer política pública, para interferir em política pública. Né? Como uma fundação, a gente nem pode fazer isso. Mas a gente tem muitos clientes que nos contratam para pensar nisso, dentre eles o cliente de governo. Mas a gente não tenta fazer uma mudança direta. Acho que isso pode ser parte de um projeto maior, né, que as pessoas pensem, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Minha visão, particularmente de energia, a saída de energia real é espaço. Em 2008, na crise que bateu lá atrás, os americanos disseram, olha, petróleo virou um gargalo, eu não posso mais depender completamente de petróleo, tá? Então, eu tenho que buscar energia espacial. Space Based Solar Power é o termo, SBSP. Placas de energia solar em órbita geoestacionária, mandando por feixes de laser e maser para a Terra. E em 2008 eles disseram, a gente não tem essa tecnologia ainda e nem terá por mais 30 anos. Então eu preciso de passos intermediários, stepping stones, como eles falam. O primeiro foi gás de xisto. E eles desenvolveram, entre 2008 e 2011, fraturamento hidráulico e perfuração horizontal para desenvolver uma revolução de gás de xisto no território deles. O segundo que a gente está vendo agora é energia solar em terra. O terceiro é hidrogênio, particularmente hidrogênio verde. E lá na frente, eles vão chegar em energia solar em órbita. Passos intermediários. Porque você não consegue chegar na solução final, que de fato virá do espaço, onde você tem escalabilidade para você fazer isso. Tenho certeza que eu deixei novas perguntas na sua cabeça também. Próximo capítulo aí. Obrigado. Tá legal? O senhor Coronel Tiago, chefe do 1º CGCFEX, fará uso da palavra. Alô?
Bom dia a todos. Em nome do primeiro CGCFEX, inicialmente agradeço o prestígio das autoridades que comparecem ao nosso evento, General Sassoni, demais oficiais generais, contra-almirante. Agradecemos também a todos que se inscreveram no nosso simpósio e que empregam seu tempo, confiaram a nós que esse evento seria válido, seria proveitoso para todos os ordenadores de despesas e agentes da administração que comparecem de forma presencial ou nos prestigiam de forma remota. Agradecemos aos alunos da ICEM, que também engrandecem esse evento. E cumprindo a tradição dessa escola, que eu tive muito orgulho de participar, convido o aluno que vai agradecer ao nosso Dr. Paulo Vicente, fazendo referência que o Coronel Manfrini, por motivo excepcional de sua agenda, o agradecimento a ele será feito lá no CGCFEX, em formatura interna. Senhor General Sassoni, comandante da ICEM, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades presentes, senhor palestrante, professor doutor Paulo Vicente, senhoras e senhores da assistência composta pelos participantes do 16º Simpósio de Gestão, os quais passo a representar para externar o nosso agradecimento pelas conferências desta manhã. Conferências estas, senhor palestrante, que embora tenham apresentado temas divergentes, demonstraram pontos em comuns, na medida de que, diante de um cenário de transformações rápidas e complexas, baseado em ciclo, como o senhor apresentou, o surgimento de soluções inovadoras, como o sistema de acompanhamento da gestão, desenvolvido pelo Coronel Manfrini, torna-se indispensável. Todo esse conhecimento, com certeza, nos apontou um caminho solidificado para aprimorar a eficiência na administração pública. Diante de tamanha contribuição, reforço a nossa gratidão, em nome da ICEM, pelo tempo disponibilizado, pelos conhecimentos compartilhados, entregando ao senhor uma singela lembrança do Sistema de Economia e Finanças e também do primeiro CGCFEX, solicitando assistência, uma justa salva de palmas. Toma. Muito obrigado. A foto aí, irmão? Vou só mostrar para a plateia. Obrigado, professor. Obrigado a você. Opa, caiu. Tudo bem. Não, tá tranquilo, obrigado. Olá, Paulo. Solicito a atenção de todos para a saída das autoridades. Queiram sentar-se. Informo que estão terminadas as atividades